Olá, tudo bem? Venho compartilhar com vocês um trecho de uma leitura que eu fiz hoje. Gostei muito, tá? E deixo uma reflexão para vocês. Então, veja só, o livro que eu tô lendo é Tudo Certo, do Carlos Florencio. E numa página que ele diz assim: há momentos na vida em que podemos sentir como se o tempo tivesse parado. Não conseguimos seguir em frente nem evoluir em determinado aspecto da existência. Já parou para pensar que, em vez de culpar o mundo, você pode ser o próprio causador deste problema? Que poderia estar se auto-sabotando ao ter sua expressão condicionada por toda uma influência do meio onde nasceu e cresceu? Olha que interessante, né? É exatamente isso. Eu atendi essa semana uma cliente que ela seguiu tudo aquilo que ela aprendeu, que era o certo. Ou seja, ela se formou, ela tinha carreira, a profissão dela, ela teve filhos, ela se casou e já tinha um certo patrimônio, e enfim. Aparentemente, né, a vida dela era para ela estar muito feliz, muito satisfeita e viver, apenas viver. Mas não, ela veio queixosa dizendo que sentia um vazio interior, algo que parece que não estava nada bom e não sabia de fato explicar qual era o problema, né? E aí, como tudo no universo tem uma ressonância, não é à toa, né, que eu faço algumas leituras e parece que exatamente quando eu estou lendo algo, parece que chega alguém que está com a mesma questão para olhar. E aí foi que a gente, na conversa, percebeu que não existe uma regra do certo e do errado. Existem experiências, né? E dentro de uma experiência negativa, nós podemos tirar uma lição. Isso não é ruim, é bom, porque você aprendeu algo. Então você nunca perde, então nunca tá tudo certo e tudo errado, né? Isso é apenas um pequeno pedaço do grande quebra-cabeça que é a vida, em que a gente se coloca a olhar um pedacinho daquele quebra-cabeça e quer definir a vida toda. A vida é movimento, é fluxo, né? Então, quando a pessoa, talvez você também já se sentiu assim em algum momento, como o livro falou, parece que tá tudo parado, parece que você não evolui em nenhum aspecto da vida. Aí a gente precisa olhar lá para o nosso passado, para ver quais são os condicionamentos que a gente viveu na infância. Então, assim, nossos pais fizeram o melhor que eles podiam, né? Eles queriam nos educar e às vezes condiciona a gente a pensar de uma determinada forma. Só que essa determinada forma de pensar é deles, é de acordo com as experiências que eles viveram. Nós agora podemos refletir, analisar e tirar nossas próprias conclusões de acordo com as nossas experiências. E nós podemos escolher fazer diferente. Então, a reflexão de hoje é com base nisso. Olhe um pouquinho para as referências do seu passado, para a sua cultura, o que era mais usual na sua família, o que eles definiam como certo ou errado, bom, bonito, sabe? E aí você analisando isso tudo, veja o que de fato para você tem valor, o que de fato para você é importante. Porque quando nós pautamos os nossos condicionamentos, pensamentos, emoções com base no que os outros nos venderam como certo e como errado, a gente tende a repetir um padrão de vida muito igual. E aí a gente tem aquela preocupação de ser um pouco diferente, né? Mas quem disse que o diferente é errado? Talvez o diferente é onde você se encaixa. E aí você começa a ter uma sensação de que tá tudo bem, que tá tudo certo do jeito que você é. É só suas experiências que te moldaram. Mas lembre-se de se livrar dos condicionamentos, né? Porque condicionar uma pessoa a algo, isso é uma violação da essência que aquela pessoa traz. Então, nós somos
influenciados sim por o nosso ambiente, mas chega um momento que nós temos que questionar, nós temos que mudar algumas atitudes para poder fluir melhor na vida e sentir uma paz interior. E talvez essa cliente era isso, o momento dela era fazer essa grande reflexão, né? Não é momento de mudar de casamento, às vezes não é momento de mudar de profissão, às vezes não é momento de mudar de país, às vezes é apenas mudar a forma de ver lá dentro, a percepção que ela tem sobre a realidade, a vida, e se pautar no que é perene, que é a nossa alma, nosso espírito, a nossa essência. Então é essa a reflexão de hoje, um abraço e até uma próxima.